a junção entre os 260 dias de um calendário com os 365 do outro, que formavam um ciclo ainda maior de 18.980 dias, o mínimo múltiplo comum de 260 e 365. Essa combinação, chamada de roda calendárica, trazia 4 elementos que se repetiam ao final de cada ciclo de 18.980 dias. Uma grande quantidade de movimentos e monumentos maias só registram as datas de acordo com a rota calendárica. E o fim do mundo? Aonde é que o ano 2012 entra em tudo isso? Bem, o calendário maia mede um ciclo do giro do eixo da Terra em relação à esfera celeste e permite então notar que a cada ciclo de aproximadamente 5.125 anos ocorre o que eles chamavam de eras. Esse tal calendário fala que já existiram 4 grandes eras de aproximadamente 5.000 e poucos anos. A primeira foi destruída pelo fogo. A segunda foi destruída por terremotos. A terceira não foi comentada e a quarta por um dilúvio. Se fizermos uma equivalência com o nosso calendário, a última era do calendário maia teve seu início no ano 3114 a.C., na época em que os deuses chegaram de novo à Terra, ficaram algum tempo e saíram prometendo retornar no final desta era, que terminaria em 2012. Os adeptos da nova era, então, ensinam que no calendário maia estaria profetizado exatamente para a data de 21 de dezembro de 2012 a vinda à terra de Bolon Yok-Kil, o deus associado à guerra e à criação. Este seria um ser extraterrestre que voltaria a ter contato com a humanidade, mudando para sempre o nosso planeta. A sua vinda seria repleta de eventos cataclísmicos jamais imaginados. Todos deveriam, então, se preparar. Ora, olhando assim, parece que a coisa era realmente muito clara, sem margem para discussão e, obviamente, digna de credibilidade. Tanto é que, em 1984, o escritor José Argüelles publicou o livro O Fator Maia, levando milhares ou talvez milhões de leitores a acreditarem que se tratava de uma obra séria de prognósticos maias acerca do fim do mundo. Neste livro, o autor mesclava seus estudos sobre o fim do calendário com suas próprias ideias apocalípticas. Argüelles diz que a data marcaria o fim do ciclo humano como hoje o conhecemos e o início de uma época ecologicamente mais harmoniosa. Então, conclamou os leitores a se reunirem em várias partes do mundo, nos dias 16 e 17 de agosto de 1987, para meditar, rezar e dar um pontapé inicial para o grande dia que ainda estava 25 anos no futuro. Este evento, batizado de Convergência Harmônica, atraiu grande atenção da mídia americana e ganhou a atenção do mundo inteiro. Argüelles chegou a encabeçar um movimento junto à ONU e ao Vaticano para aprovar o seu calendário oficial no mundo. Ninguém, é claro, deu bola para o seu requerimento, então ele começou a culpar o mundo capitalista e a se proclamar a encarnação do Deus Salvador. E o assunto não termina por aí. Por ter o seu livro seriamente questionado por especialistas em cultura maia e asteca, Argüelles admitiu, mas sem perder a pose, que o calendário que ele apresentava em seu livro não era maia, como ele tinha dito no início, mas apenas um maia galáctico, sendo também usado por uma certa federação galáctica. Desta forma, ele não precisaria provar nada, já que ninguém poderia entrar em contato com a Federação Galáctica para poder apurar os fatos. Porém, o vexame de Argüelles não foi suficiente para silenciar o mito da profecia maia do fim do mundo. Muitos continuaram e continuam afirmando que o antigo calendário mesoamericano descreve com clareza várias profecias verdadeiras, e dentre elas, o dia exato em que acabará o mundo. Mas espere um pouco. Não é bem isto que os especialistas em cultura maia e asteca dizem. Em primeiro lugar, embora seja fato que os maias tinham o costume de fazer prognósticos, esses eram sempre muito vagos e podiam ser aplicados a qualquer evento futuro. Eram coisas generalistas como haverá fomes em alguns lugares na Terra ou choverá bastante esse ano e, no último caso deste, um bom conhecimento de astronomia poderia ajudar a reconhecer se a estação seria seca ou de fartura na colheita. Os egípcios e babilônicos já faziam isto muito antes do nascimento de Cristo. Quanto à suposta inscrição que daria a data do fim, ela também não é tão clara como alguns supõem que seja.
Aqui você vê uma foto aérea das ruínas da cidade maia de Tortuguero, localizada próxima ao vilarejo de Tabasgo. É nela que estão os relevos de pedra datados do 7º século depois de Cristo, entre os quais encontrava-se o famoso monumento número 6, que supostamente teria o texto profético do fim do mundo. Você vai conhecer agora o conteúdo do texto original, parafraseado em letras do nosso alfabeto e traduzido de modo interlinear. O 13º Bactum, um nome maia para longa era, terminará no 4º Ajal do 3º Uniu, que para uns, mas não todos, seria o nosso 21 de dezembro de 2012. Ocorrerá, note que o verbo está solto numa frase fragmentada, é impossível saber o seu contexto. Bolon Yoku, ele descerá, do Bolon Yokte, outra frase difícil de ser interpretada pelo estado fragmentário da pedra. Esta tradução seguiu a versão inglesa feita pelo epigrafista David Stewart, especialista em cultura maia da Universidade do Texas. Aliás, apenas para registro, o próprio David Stewart reafirma a dificuldade de interpretar a porção deste texto devido à sua sintaxe genérica e o seu estado fragmentário. Realmente, você vê que é um texto difícil de ser compreendido. Ainda em relação aos calendários e à maneira maia de contar o tempo, é interessante notar que, embora eles tivessem uma noção linear da cronologia, isto é, baseada em passado, presente e futuro, o que predominava em seu entendimento, especialmente nesse calendário de Tortuguero, era a dimensão cíclica, segundo a qual eventos tendem a se repetir eternamente, um após outro, assim que acaba um ciclo. Portanto, os maias não estariam necessariamente esperando o fim dos tempos para 2012, mas o reinício dos ciclos. Como você vê, nem os próprios maias se reconheceriam dentro da interpretação que atualmente se faz de seus registros. Indo diretamente aos prognósticos sensacionalistas, é interessante notar que praticamente nada do que afirmam que ocorrerá é sustentado por especialistas da área. Por exemplo, o suposto planeta X, ou Nibiru, que estaria em rota de colisão com a Terra. De acordo com Carlos Henrique Veiga, astrônomo do Observatório Nacional, é possível que existam planetas ainda desconhecidos no Sistema Solar, é claro. Mas as órbitas de planetas não se sobrepõem umas às outras. Esse cruzamento só ocorre com cometas e asteroides. E quanto à possibilidade levantada pelos aficionados em ufologia de que Nibiru seria uma estrela se escondendo nas vizinhanças, Veiga diz que a sua presença causaria uma alteração dinâmica no sistema solar. Tanto ela quanto o Sol, afirma ele, teriam de girar em torno de um centro, de uma massa gravitacional. Os planetas, então, girariam em torno de duas dessas massas ou desse novo centro, desse novo ponto central. E ele, é claro, conclui, abre aspas,